Boa noite, irmãos. E aí, tomando propósito? Tudo bem? Espero que sim. Mais um dia. Hoje, dia 57 do nosso propósito, capítulo 7 de Êxodo. E nós estamos aqui para meditar. E eu queria te pedir, meu querido irmão, que apesar da correria que eu sei que você está, é menino voltando para a aula, é você voltando para a faculdade, são os desencontros da família. Eu sei como é, a gente tenta reproduzir aqui, através dos nossos vídeos, as dificuldades que nós temos, muitas vezes, de encontrar tempo. Vou dar um exemplo, hoje a nossa devocional foi dentro do carro. Então, aquele momento em família nós desfrutamos dentro do carro, indo para uma consulta em Manhuaçu, e ali nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós cantamos. A oração foi de olho aberto, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo aí que a direção foi segura. Mas eu sei das dificuldades. Queria te pedir em nome de Jesus, não pare, não desista. Não desanime porque você perdeu um ou outro capítulo, porque você está lendo de maneira pinçada. Os que ficaram para trás você vai colocar em dia. Nós temos aí uma longa jornada, dá tempo de você colocar em dia e acompanhar. Acompanhe sempre a leitura do dia, para que a gente busque a edificação e orientação do Senhor em conjunto. Eu acredito que o Senhor fala ao seu povo. Então Deus, nessa jornada, Ele vai nos orientar. Cada dia eu tenho certeza que a palavra tem falado de um modo diferente ao coração de cada um. Porque Deus sabe, eu não conheço nem todas as pessoas que estão no grupo. Tem gente que eu nunca vi, tem gente de outros países, tem gente de outros estados, outras denominações. Eu não conheço, mas o Espírito Santo que te trouxe para este lugar, para este grupo, para participar desse propósito, Ele te conhece e Ele tem um desejo de edificar. Portanto, não desista, não pare. Aqui no capítulo 7 do livro de Êxodo, nós vamos ver o início prático da libertação do povo de Israel. Ou seja, o Senhor, através das 10 pragas, assim nós chamamos, das pragas que Ele vai derramar sobre o Egito, Ele vai subjugar o Egito. Nós temos aqui um faraó que ele diz para Moisés que ele vai levar Moisés e Arão lá, mas ele mesmo, o próprio Deus, vai endurecer o coração de Faraó. Por quê, irmãos? Porque Faraó deveria ser punido. E por que ele deveria ser punido? Por causa daquilo que a Bíblia diz que é o motivo da queda de todo homem, a soberba. A soberba precede a queda. Quando é que Faraó foi soberbo? Ele disse que ele não conhecia o Senhor. É mesmo? Quem fez o Egito ser o que ele se tornou? Não foi o povo de Israel? Não foi Deus usando um homem para interpretar o sonho? Não foi a sabedoria de um hebreu que fez com que aquela nação prosperasse, adquirisse terras, pessoas, animais? Não foram os hebreus que trabalharam multiplicando em muitos animais e os bens ali dos egípcios? Será que essa nação não deveria ter gratidão pela nação que Deus havia escolhido? Ao invés de achar que tudo que ela conquistou pela sua própria sabedoria, como Faraó se achava uma encarnação do próprio Deus, um filho de Deus na terra. Então preste atenção, meu querido irmão. Deus tem um único filho, que Ele mandou para ser o primogênito de todos aqueles que creem, porque quando nós cremos, nós somos adotados. Faraó não é um deles. Faraó não é o filho de Deus escolhido. Jesus é o filho de Deus. Faraó aqui, ele é a imagem, a representação daquilo que nós não devemos ser. Ele é a representação do que nós não devemos ser, porque se formos como Faraó, com certeza, irmãos, nós vamos fracassar na nossa jornada, na nossa vida. Então, Faraó, ele endurece o coração. Moisés aqui diz no versículo 7 que ele tinha 80 anos, eu já falei na mensagem do reverendo Ronaldo Lidoni, né? Agora Moisés está na fase assim, eu nada posso, porque é tanto que ele é acompanhado por Arão, que tinha 83, e falam ao Faraó: falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, versículo 9, fazei milagres que vos acreditem. Aí Faraó zomba, fala assim, faça isso, já que Deus existe, faz um milagre para que eu veja. E ali o que acontece? Faraó, Deus ordena a Moisés para dizer para Arão
para lançar o bordão diante de Faraó, e o bordão se tornou uma serpente. Irmãos, a gente fica pensando assim, qual serpente que é essa, né? Nosso Minas Gerais aqui, nosso estado, a gente está acostumado com serpentes como cascavel, jararaca, né? Cobra coral. Então eu imagino que era uma serpente própria ali do egípcio. Existia a tal da cobra rei, que era o símbolo que ficava na coroa ali do faraó, uma espécie de... Eu não entendo muito, não sou biólogo, não tenho muito conhecimento de biologia, mas era uma espécie de cobra naja, com aquele volume ali, como se fosse um peitoral. E eu imagino que foi uma serpente assim perigosa. E essa serpente, ela é lançada, aí vem os encantadores da parte do diabo ali, Janes e Jambres, a Bíblia nos fala o nome desses homens, e com as suas ciências ocultas, eles conseguem também fazer com que os seus cajados virem serpentes. Aí você fala assim, como assim, pastor? Então eles conseguem fazer isso? Sim, irmãos. Nós não sabemos o poder que o diabo tem, não conhecemos. É muito, é grande, mas é muito inferior ao de Deus. Tanto é que a serpente que a vara de Arão havia se tornado, devorou, o bordão de Arão devorou o bordão deles. O que isso representa para nós? Que o diabo tem poder, mas Deus é infinito em poder. O diabo jamais prevalecerá contra Deus. Irmãos, o reino de Deus será edificado e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ele. Creia nisso. A gente está vivendo um tempo de muita opressão e os cristãos estão com muito medo. Meu querido irmão, não tema, não tema, você pertence ao Senhor. E quem está com Deus é a maioria. Eu ouvi essa frase ontem e é verdade. Se você está com o Senhor, meu irmão, o que poderá te fazer um homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o coração de Moisés e de Arão vai ser fortalecido nessa certeza. Diz o texto que todavia o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Então amanhã, Moisés, você vai encontrar com o Faraó, versículo 15, você vai sair às águas, o Faraó vai estar lá, o rio Nilo, vamos lembrar que era sagrado, representava os deuses do Egito, uma das divindades do Egito. E ele diz, você vai sair às águas, você vai estar à espera dele na beira do rio. Você vai tomar na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás o Senhor, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer, deixa o meu povo ir, para que sirva no deserto, e você tem resistido. Então, ele fere o rio com o bordão e as águas se transformam em sangue, até as águas que estavam nas vasilhas se transformam em sangue, os peixes morrem, o mundo cheira mal. Ali Deus transforma o ídolo, um dos deuses, uma das representações divinas mais importantes do Egito, Deus transforma em podridão, porque Deus iria humilhar toda a base, ele ia destruir toda a base de confiança e de arrogância do faraó, até que faraó admitisse quem ele é. O grande eu sou havia mandado Moisés e esse homem indobrável, obstinado, cabeça dura, coração de pedra, insensível, ele vai ter que confessar que o Senhor é Deus, ainda que sem arrependimento, ainda que para a sua destruição, como nós vamos ver, ainda que para punição, para castigo por todo o mal que eles haviam feito ao povo de Israel. Não vai ficar barata a opressão que eles trouxeram sobre esse povo e a ingratidão a Deus, porque não reconheceram que o próprio Deus foi quem fez o Egito sobressair. Então, isso, irmãos, nós vamos ver ao longo do processo que é uma maneira, toda a história da libertação do Egito, eu quero que vocês entendam isso, é uma sombra
é uma lição que Deus mandou antes, representando o que ele faria na nossa vida de modo espiritual. Você pode ver. A Bíblia diz que nós éramos escravos dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós estávamos incapazes, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos, portanto, num cativeiro. Deus manda alguém para ser o nosso libertador, para esmagar a cabeça daquele que nos oprimia, aquele que nos acusava. Interessante que na cabeça de Faraó, ali na coroa dele, tinha uma serpente, né? E Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente. E Cristo veio também para se declarar, ele se declara como sendo o caminho, a verdade e a vida. O que a verdade faz? A verdade, ela anula os sofismas. Os sofismas são questões que parecem conter alguma lógica, alguma sabedoria, são mentiras filosóficas. Cristo veio para eliminar todas essas mentiras, porque ele é a verdade. E a mentira não prevalece, a mentira não suporta a verdade. A verdade, ela suporta a dúvida, mas a mentira, ela não pode suportar, porque é mentira. É portanto que à luz da verdade, que é Cristo, todas as mentiras são dissolvidas, toda a base de confiança humana, ela é quebrada. Só que você tem que entender o seguinte, que no mundo que nós vivemos, nós temos o dever de pregar o evangelho. O resultado é com Deus. Ah, pastor, às vezes eu prego o evangelho, mas falo de Jesus para as pessoas, mas ninguém se converte. Meu querido irmão, esse papel não é seu. O convencimento do pecado, da justiça e do juízo pertence ao Espírito Santo de Deus. E o tocar no coração do homem pertence a Deus. Se você tiver dúvida, leia a Epístola aos Romanos. Lá diz que o Senhor, como dono dos vasos, ele tem direito de escolher aqueles que são para a honra e aqueles que são para a desonra. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus operar a sua graça, a sua salvação. A Bíblia diz, inclusive, para nós desenvolvermos a nossa salvação, uma vez que nós fomos salvos, porque é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então preste atenção, meu querido irmão. O seu papel não é se preocupar com o resultado. O seu papel é anunciar a mensagem. E sabe o que Deus vai fazer? O resto. Você anuncia a mensagem e o poder de Deus vai ser manifesto. É por isso que a gente não pode, nós não podemos nos calar. O meio que Deus escolheu para libertar o Egito, libertar o povo de Israel do Egito, foi a fala de Moisés e Arão. E o meio que Deus usa hoje, nesse período, né, já que eu estou fazendo uma ponte entre o que estava acontecendo ali e o Novo Testamento, o meio que Deus escolheu hoje para a libertação é a pregação do Evangelho. Nós temos o dever, é uma honra. O apóstolo Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. É para o judeu, é para o grego, é para qualquer um que crê, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então a gente quer que o mundo seja diferente, às vezes a gente fica colocando a nossa confiança em questões, em bases que não são sólidas. O que é que pode mudar a vida do ser humano? Será que é realmente uma melhor condição econômica? Quando a gente olha para países desenvolvidos, nós vemos lá que as pessoas estão bem no seu relacionamento com Deus. Será que o que pode mudar a vida do ser humano é acesso à saúde, acesso a bons empregos? Será que é o ter? Não, meu irmão. O que pode transformar a vida do homem é a mensagem do Evangelho, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e libertando o homem da escravidão do pecado, a fim de conduzi-lo para uma terra prometida, a Canaã celestial. Creia nisso, meu irmão. Pregue o Evangelho e seja como Moisés e Arão, destruidor de divindades falsas. Seja usado por Deus para anular sofismas e toda altivez faraônica que se levante contra Cristo, contra a sua igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande beijo. Amanhã nós
estamos aí para meditar em mais um capítulo da Bíblia. Uma boa noite, fiquem com Deus.